Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7, e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a secretária de Estado da Fazenda. Secretária, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada, gente. Bom dia. Secretária Renata Santos. A gente estava batendo papo aqui em off. Renata, parece que estava emendando. Mas já estávamos secretária de Estado da Fazenda, Renata Santos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Gente, estou aqui, enfim, disposta para conversar com vocês um pouquinho sobre o que é importante para Alagoas. Secretária, recentemente você teve em algumas missões internacionais com o governador Paulo Dantas e outras pessoas do staff do governador. Traz um pouquinho o resumo desses diálogos, dessas tratativas internacionais e o que é que tem de bom projetado aqui para o estado de Alagoas. A gente teve uma missão aí de mais ou menos 10 dias, que foram basicamente dois temas. O primeiro tema foi sobre hidrogênio verde e energias renováveis. Foi bastante interessante para a gente conversar, principalmente com investidores europeus, depois da crise do gás com a Rússia. Eles passaram a focar investimento em energias renováveis, alternativas, e eles estão apostando muito no hidrogênio verde. Então, a gente já teve algumas conversas aí com o Fundo Sueco, com algumas empresas da Holanda, e temos aí próximas reuniões, dado que não depende só do Estado, o tipo de agenda que também depende do setor produtivo, mas eu acredito que aí logo temos novidades nessa área de energia renovável, que é uma vocação de Alagoas. E a outra agenda foi a questão da Estônia, A gente foi ver transformação digital, governo digital, e ficamos bastante impressionados. Temos um caso de sucesso aqui do lado, que é o Piauí, que é um caso, inclusive, que a secretária Paula está se inspirando bastante, e eu tenho certeza que os alagoanos e alagoanas terão novidades ainda esse ano com relação à transformação digital, ao governo na palma da sua mão. E no meio disso, a gente conseguiu ainda receber os alunos que foram para o programa Daqui para o Mundo, que eu estou há 9 anos no governo, mas eu tenho certeza absoluta que foi o momento mais emocionante como gestora da minha vida pública, inclusive. Assim, foi lindo ver histórias. Tinha alunos que nunca viram mar, e hoje estão lá na Europa, já chegaram falando inglês, que eles já estão vindo num processo preparatório. E foi lindo de ver histórias de famílias que provavelmente que serão transformadas. E que bom, não é, secretária Renata, quando a gente vê na prática essa mudança, o Estado de fato fomentando essa questão do ensino, da educação de qualidade, fazendo esse link entre o outro mundo, outra visão de mundo, e que essas pessoas vão trazer de volta aqui conhecimento aqui para o estado de Alagoas. Natália Barros. Aproveitando, então, que essa coisa essa agenda internacional, e aí a gente estava também acompanhando que na semana passada a equipe da Cefaz recebeu representantes do Banco Mundial aqui, diversas reuniões com outras pastas, inclusive, então essas parcerias também entre pastas é extremamente importante. Pode falar um pouco sobre essa visita? O que é que foi discutido? Claro. O que é que está sendo planejado? Na verdade, a gente tem dois acordos, dois contratos com o Banco Mundial. Um primeiro é o de reestruturação da dívida, que inclusive deu alguns ruídos no passado, o pessoal falando que a gente estava pegando empréstimo, e, na verdade não é nada disso, a gente na verdade está trocando um empréstimo mais caro por um mais barato, com as condicionantes de quê? De que a gente vai fazer algumas ações normativas de melhoria para o Estado. Então, para vocês terem uma ideia, está na Assembleia hoje 4 projetos de lei decorrentes desse processo de reestruturação, dos quais 2 são extremamente importantes. Acho que o caso do Rio Grande do Sul está mostrando isso, que é o projeto de lei de política ambiental do Estado e o projeto de lei de mudanças climáticas. Além disso, a gente também tem o de gestão de ativos e o de um marco fiscal, que é uma normativa aí para a gente garantir esse equilíbrio fiscal que a gente vem conseguindo nos últimos anos para os próximos anos. Então, isso foi uma pauta, o projeto de reestruturação, a gente deve estar assinando o acordo ainda agora no início do segundo semestre, e o outro foi realmente o empréstimo, que é o Progestão, que a gente chama, que é um processo de modernização da parte de gestão, principalmente compras e recursos humanos,
Então, não tem jeito, a gente hoje vive no mundo digital, infelizmente, os governos como um todo, na maioria das vezes, ainda são analógicos, mas a Alagoas está correndo atrás aí, a gente está indo atrás, com a parceria com o Banco Mundial, nesse processo de otimização, de facilitação, de celeridade dos processos burocráticos do Estado, e o Banco Mundial está nos apoiando nessas duas áreas, principalmente, que é a parte de compras e de recursos humanos. Ô, secretária, rapidinho, Nicole, e essa parte, secretária, impacta a questão tanto de governança quanto a questão orçamentária, ou é basicamente questão de governança? As duas coisas, né? A governança, porque você acaba tendo que redesenhar seus processos de uma forma mais eficiente e no final das contas, é botar todo mundo na mesa para conversar, como vocês viram nas fotos dessa visita do banco, e do ponto de vista fiscal, orçamentário também, até porque foi um condicionante, é um condicionante do Tesouro Nacional, fazer esse tipo de empréstimo desde que tenha retorno para o Estado. Então, para você ter uma ideia, só na parte de compras, a gente tem uma estimativa aí de economizar pelo menos 50 centavos a cada R$1 que a gente está gastando hoje. Um impacto significativo. Impacto com redução, primeiro, redução do tempo para você fazer tipos de licitações, e a outra coisa é você fazer licitações de forma mais integradas, né? Desburocratizadas. Então, e quanto você compra mais, você compra melhor, sim, claro, né? E fora a questão de todo o planejamento de médio e longo prazo que vem dentro disso. Então, na verdade, esse projeto ele tem essas duas ideias, né? Esses dois objetivos, tanto a parte de governança como também a parte de redução de custos, né? Melhoria fiscal. Nicole Mello. E, secretária, falando sobre equilíbrio fiscal, né, até o primeiro quadrimestre aqui deste ano, o Estado registrou um superávit de orçamentário de 1,7 bilhão, que foi um aumento muito significativo em relação ao mesmo período do ano passado. Explica para o nosso ouvinte o que isso significa na prática. Quando você fala de superávit, é você falar de poupar. Então, você quer dizer que você está falando uma linguagem mais tranquila para o público, é como se você, do seu salário, você gastasse menos do que você ganha. Então, você está poupando para quê? Para você fazer um investimento, no seu caso pessoal, ou você trocar de carro, ou você fazer uma viagem. E no caso do Estado, além de ter essa ideia, quando você poupa, que é essa ideia, está numa trajetória de retomar a questão da poupança, gastar menos do que se arrecada, o nosso objetivo principal é investir. Então, é normal. Estados não têm que dar lucro, municípios, União, setor público não tem que dar lucro. O que ele tem é que ter suas despesas equilibradas, as despesas correntes, que a gente fala que é do dia a dia, tem que ser sempre menor do que você arrecada, exatamente para você poder investir e, com isso, claro, melhorar aí toda a parte do setor produtivo, toda a parte de logística. E eu acho que nos últimos 9 anos essa é a receita que está sendo usada. Está dando certo, né? A gente cresceu 6,5%, batemos aí, fomos o maior redução de pobreza. Então, tudo isso, na verdade, no final das contas, é fruto de um início que é o equilíbrio das contas públicas. E, secretária, como é que está esse encaixe? A gente sabe que é uma balança ali difícil de se adequar. Planejamento e fazenda. Tem vezes que o planejamento quer fazer muito, quer fazer estrada, quer construir escola, hospital. O planejamento é mas a fazenda é o freio de mão, vamos dizer assim, o cabresto. A gente quer fazer também, mas a questão da corrente líquida do Estado é essa, a questão da receita é essa. Como é que está esse equilíbrio entre planejamento e fazenda hoje no Estado de Alagoas? Está bem equilibrado, né? Eu que já passei pelo planejamento por um pouco tempo, mas passei por 1 ano lá. É interessante ver as lógicas que são diferentes e que são importantes, né? O planejamento, eu costumo dizer... Ele quer tudo, planejamento, né? Eu até falo que o planejamento ele me mudou enquanto profissional, porque, na verdade, você produz sonhos também, né? E é importante isso, porque, imagina, 2015, quando a gente chegou aqui, não tinha nenhum projeto na prateleira. Então, você teve que começar do zero. Traz as ideias e a Cefaz traz a abrir a carteirinha. Que quer fazer, né? E aí, assim, o que é muito interessante na área do planejamento é que ele vem se modernizando e ele vem se aproximando um pouquinho da fazenda, porque ele agora está planejando com metas e resultados. Então, quando já no planejamento vê que é um projeto que não tem um retorno muito grande para o Estado, ele já começa a ficar de segundo plano esse projeto. E a fazenda não tem jeito, né? Boca do caixa.
Então, dado esse planejamento, a fazenda sempre é mais conservadora e tem que ser, até porque uma fazenda que gasta muito, ela quebra um estado. Então, a fazenda é o freio de mão ali, que ela vai olhando a realidade e vai dialogando com o planejamento e com as áreas fins. Olha, isso dá, vamos mais devagar, isso dá para acelerar um pouquinho. Então, é um equilíbrio mesmo, né? Eu acho que isso é importante para você manter o diálogo constante, né? Eu costumo dizer que o diálogo ele é construtivo sempre, né? E a diversidade de ideias, ela então é mais interessante ainda. Então, essa relação de planejamento com fazenda anda bastante equilibrada e com bastante diálogo, que é bastante importante para o estado de Alagoas. Secretária, foi construída uma agenda permanente do governo Paulo Dantas da questão da antecipação do salário dos servidores públicos. Vai ou não vai, o governador Paulo Dantas utiliza seu Instagram, sua rede social para estar falando, minha gente, o dinheiro está na conta, está em dia, tal. Qual a importância, secretária, do ponto de vista fazendário, dessa questão dessa antecipação, do dinheiro dos servidores girando no estado de Alagoas como um todo? Traz para a gente essa agenda que foi instituída no governo Paulo Dantas e os benefícios que isso traz para o estado. Olha, do ponto de vista, vamos dizer assim, de atividade econômica, né? O estado de Alagoas, assim como alguns outros estados do Brasil, ele ainda tem grande parte da sua economia galgada na administração pública, né, como um todo. E o Estado, ele é uma parte considerável dessa administração pública. Então, quando você antecipa salário, quando você injeta dinheiro na economia, na realidade você está trazendo aí uma movimentação econômica muito maior. Então, quando você antecipa, até mesmo o seu Zé da esquina, da vendinha, quando ele começa a perceber esse movimento, ele começa a dar mais crédito, ele começa a acreditar mais no seu cliente. Então, ele traz... Um efeito dominó. Traz um efeito dominó, uma dinâmica muito interessante do ponto de vista de otimismo econômico, né? E a segunda coisa, que é uma coisa que a gente está vendo bastante, que agora, dia 13 de junho, inclusive, a gente está indo a São Paulo para apresentar Alagoas de uma forma mais ampla para investidores, que traz uma segurança jurídica e fiscal para o Estado, né? Quando você vê um Estado que ele tem as contas em dias, que ele paga antecipado, o investidor ele começa a olhar de forma diferente, começa a olhar com mais seriedade para aquele local e ele com certeza vai querer colocar o dinheiro dele nesse lugar, porque ele sabe que ali a dinâmica econômica está equilibrada, está no dinamismo que a gente fala que é virtuoso, né? Então a gente tem esse efeito comportamental também no setor privado, de atração mesmo de investimento, de acreditar no Estado como um bom lugar para se alocar o seu recurso. E como é bom, secretária, a gente ouvir isso da senhora principalmente, porque no passado, lá em dos anos 90, nós tivemos uma crise gravíssima aqui no estado de Alagoas, onde servidores públicos ficaram 7, 8 meses sem receber os seus vencimentos. Imagine hoje, é inadmissível hoje, um camarada ficar 30 dias sem receber o seu vencimento, imagine você ficar 8 meses. 7, 8 meses, houve casos de suicídio, assim, foi um problema generalizado, um caos aqui no estado de Alagoas. E essa retomada que a gente tem visto aí, da ordem, do curso natural, lá, governo Ronaldo Lessa, Teotônio Vilela, Renan Filho, governo Paulo Dantas, assim, é a questão do Estado realmente de Alagoas entrar nos trilhos, de fato, do desenvolvimento. E que bom essa responsabilidade, quando a gente escuta isso, quando ouve isso da secretária da Fazenda. Secretária Renata, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar um convite público para que a senhora possa aqui estar aqui em novas oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a sociedade alagoana como um todo. E quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Bem, queria primeiro agradecer o espaço, né? É sempre bom levar um pouquinho. A área fazendária, ela é uma área tão dura, né? Uma área que as pessoas elas não entendem direito, mas ela é uma área de vital importância para a vida dos cidadãos mesmo, assim. Se o Estado ele não está saudável fiscalmente, se ele não está saudável financeiramente, provavelmente o cidadão vai sentir na ponta uma prestação de serviço de pior qualidade, né, não eficiente. Então, é bom falar um pouquinho sobre isso. Quero me colocar também à disposição para vir conversar. Passou tão rapidinho, né? São tantas coisas para falar. E dizer também para o cidadão alagoano que a pasta fazendária do Estado ela está aberta para crítica, para sugestões. A gente tenta, de todas as formas, colocar informações tanto no Instagram, quanto no site da Fazenda. Então, é importante que o cidadão entenda um pouquinho
como esse equilíbrio fiscal nos últimos anos trouxe esse ambiente que temos hoje, né, na sociedade alagoana, de otimismo, de todo mundo vendo que as coisas estão crescendo, está acontecendo, projetos estruturantes. Isso, com certeza, faz parte do trabalho de todos os servidores, mas principalmente lá dos servidores da Fazenda, que são servidores abnegados, trabalham aí dia e noite, em busca não só da arrecadação, mas também do controle das contas, dos gastos, porque é dessa forma que a gente consegue fazer investimentos. Secretária Renata Santos, secretária da Fazenda do Estado de Alagoas, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Jovem Pan em 100,7 no Jornal da Manhã. Quero agradecer a minhas companheiras de bancada do dia a dia, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.